Seja muito bem-vindo ao Primecast de hoje. Claro, a gente vai fazer um bate-papo muito bacana, mas antes de nós darmos continuidade no nosso Primecast de hoje, eu quero te convidar, é claro, para acessar as nossas redes sociais, Prime Aceleradora, nosso Facebook e o nosso Instagram e o nosso canal no Spotify, nosso Primecast e no YouTube. Acessa lá e se conecta com todos os nossos conteúdos. E hoje eu estou com uma convidada muito especial. O nome dela é Marisa Belter. Marisa Belter, ela é empresária, ela trabalha aí com as mulheres, é apaixonada pelo que ela faz com mulheres, o ramo empreendedor, trabalha com seguro e proteção. E ela está aqui hoje para a gente bater um papo. E aí, Patrícia, tudo certo? Olá, olá, como vai você? Como vai você? Como vai você? Eu vou bem. Antes de nós apresentarmos a Marisa, eu queria ter essa honra de te cumprimentar também. Vai, os cumprimentos formais, vai lá, faz bonitinho. Aquele. Você está bela hoje. Ah, muito obrigada todos os dias, né? A parte. A Depois Marisa gente também fala. está bela. Somos, né, Patrícia? Juntas seremos sempre belas. Do acordar ao dormir. Não. Do dormir ao acordar, não sei, a gente já acorda assim. Essa parte. Então, seja muito bem-vindo. Temos certeza que hoje vai ser uma conversa encantadora, vai nos envolver, porque a gente vai falar muita coisa bacana, né, Marisa, né, Claudia? A gente vai falar sobre superação, sobre alcançar resultados, sobre estratégias e como nós podemos nos posicionar para alcançar os melhores resultados. E claro que a gente vai falar muito sobre o ramo empreendedor, a mulher, o empoderamento. E a gente quer ver um pouquinho mais do que a Marisa tem para contar para a gente, né, Paty? Com certeza, né? E eu acredito que não só as mulheres, mas todo mundo que estiver ouvindo ou assistindo nosso podcast vai poder aí se alimentar de um conteúdo bem bacana, né? Então, Marisa, seja muito bem-vinda. Tenho certeza que você vai agregar muito ao nosso podcast. Hoje, sempre que estiver conosco, já fica o convite para os próximos. Né? E eu gostaria, Marisa, então, de te dar as boas-vindas e que você se apresentasse aí para que o nosso público te conheça um pouquinho mais, fale um pouquinho de quem é a Marisa, o que a Marisa faz hoje. Bom dia, Patrícia, bom dia, Claudia, bom dia você que está nos assistindo. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer... Satisfação é nossa. É um prazer participar desse momento com vocês e poder agregar um pouco mais nesse bate-papo. Tenho acompanhado aí, né, todos os conteúdos que vocês têm trazido e são conteúdos realmente que agregam muito na vida das pessoas. Então, assim, parabéns por essa iniciativa que vocês têm iniciado, né, entre tantas, né, na questão de desenvolvimento de pessoas e tudo mais, né. Prime Aceleradora sempre evoluindo e trazendo coisas incríveis. Bom, é um prazer, como eu já disse, estar aqui. Meu nome, então, é Marisa Belter, como o Claudia já disse. Sou corretora de seguros, empresária no ramo de seguros, há 18 anos já, apaixonada por pessoas, por resultado e por superação. Eu acredito que todos nós podemos construir algo grandioso, todos nós podemos contribuir muito com uma sociedade, mas que, para isso, é necessário pagar um preço. E eu estou aqui hoje para compartilhar um pouco desse preço, um pouco desse resultado, um pouco de tudo que nós construímos durante todo esse tempo de empreendedorismo nessa cidade. Marisa, é um prazer enorme mesmo te receber aqui. E como você falou agora, 18 anos, né, de empresa, 18 anos de empresária. E conta pra gente, Marisa, se você... antes de falar da empresa, se você já tem um histórico familiar de empreendedorismo, de empreendimentos, enfim, conta um pouquinho para a gente se isso já está no DNA lá de quando você nasceu, como que chegou realmente, como que caiu essa empresa de 18 anos, né, na sua mão. Olha, primeiro preciso confessar que quando eu ouço vocês falarem sobre estratégias de como criar um negócio e começar,
Eu penso, essa nunca foi minha realidade. É totalmente fora. Eu não faço parte dessas estatísticas e olha que gostaria de ter, né, feito tudo certinho, né, com estratégias, mas enfim, as estratégias chegaram depois. Ninguém na minha família nunca empreendeu, nós não temos empreendedores na nossa família. Eu sempre digo que, com certeza, é um plano divino na minha vida, né, uma oportunidade de mudança, de mudar tudo, né, um cenário, tal, fazer um novo. Mas o empreendedorismo em si, eu tive que aprender. Eu digo que ele caiu, eu caí de paraquedas dentro do empreendedorismo e fui me apaixonando. Eu tive que aprender a tudo isso. Teve muitos momentos assim de muita dificuldade, porque é muito difícil, né? Quando a gente, por exemplo, eu sempre digo, eu não fiz uma faculdade, eu não tinha nenhum preparo para estar à frente de pessoas, mas chegou. Ele chegou na minha vida através de uma oportunidade. E eu digo que oportunidades é igual um cavalo selado, ele não passa duas vezes. E quando ele passou, quando essa oportunidade passou, eu decidi que eu teria que fazer valer a pena. Então, comecei a fazer tudo o que fosse necessário. Aí sim, comecei a buscar as estratégias necessárias para evoluir. Então, Marisa, você iniciou o negócio há 18 anos atrás. Você disse que caiu de paraquedas, né? Mas você já tinha algum conhecimento na sua área, já tinha conhecimento dos negócios, já sabia, já trabalhava na área, já tinha alguma coisa assim, dizendo assim, então eu quero isso, ou de fato isso apareceu assim na sua mão? Uma boa pergunta. Bom, iniciando um pouquinho mais do início, em 2001 eu vim conhecer Lucas do Rio Verde. E quando eu cheguei aqui nessa cidade... Só um pouquinho, Marisa. Todo mundo vem conhecer Lucas do Rio Verde e fica, né? Todo mundo, vocês sabem. Bom, então eu faço parte desse grupo. A gente vem só para conhecer. Então, eu cheguei nessa cidade, né? Vim a pedido dos meus pais, já estavam aqui. E se vendia muito a ideia, né? Eu sou do estado do Paraná, se vendia muito a ideia de que aqui a gente teria oportunidades, que aqui dava para ficar rico. Eu ouvi muito isso, tá? Uau. Só me falta a riqueza. Pois é, mas eu ouvi muito. E aí, quando eu cheguei aqui, meu pai logo conseguiu um emprego para mim numa corretora de seguros. Até então, eu nunca tinha ouvido falar em seguros. Eu não sabia nem que isso existia, como funcionava, nada. E eu comecei a trabalhar como secretária nessa corretora. Permaneci nela por 3 anos. E aí, com o tempo, né, me apaixonei muito por aquilo. Eu falo assim, algo assim que eu me apaixonei mesmo, sabe? Eu queria estar naquele ramo, naquilo tudo. Entretanto, né, eu era muito imatura na época. Eu falo que são muitas coisas que a gente vê e vê que poderia ter feito diferente. E eu saí dessa empresa. E quando eu saí dessa empresa, eu fui trabalhar numa oficina mecânica aqui na cidade. Aí, olha só como são as coisas. Primeiro, eu atendi o cliente e vendi o seguro. Depois, eu parei dentro de uma oficina que recebia uns carros batidos e precisavam dar sequência no atendimento. E lá eu permaneci por 8 meses. Então, eu aprendi o que acontecia depois que o cliente batia o carro. Como que tudo... Eu entendi muito de carro. Eu até brinco que quando eu conheci o Reginaldo, ele me dizia, meu Deus, como você entende tanto de carro? Mas eu entendia mesmo, eu desmontava o carro, ia lá, ajudava o pessoal na oficina. E aí, nesses 8 meses que eu permaneci lá, a única coisa que eu queria era voltar a trabalhar com seguro. Porque você já tinha entendido o processo. Eu era apaixonada. Aí foi quando surgiu a oportunidade, uma corretora estava abrindo na cidade e eu fui indicada para trabalhar com eles. Mas eu pensei que essa corretora já estava aberta e tal. Não, descobri na primeira conversa que eles estavam alugando a sala. E que eles ainda iam colocar os móveis dentro. Quer dizer, tudo. Para mim, eu entendia como atender o cliente, mas entender agora de fato que era prospectar cliente, visitar cliente, ou seja, trazer a venda em si para dentro, porque uma empresa sem venda não existe, essa parte eu não sabia. E aí, mas eles achavam que eu sabia, olha como são as coisas, eles achavam que eu ia somar muito com eles. E aí eu comecei a trabalhar, fiquei com eles durante 1 ano. Hoje eu tenho muita gratidão por esse casal, vou mencionar o nome deles aqui porque eu sou muito grata, que é o Everaldo Endrigo e a Ana Endrigo.
Hoje o Everaldo é um grande empresário, é nosso cliente, mas eu falo assim, ele acreditou, deu essa oportunidade. E aí eu permaneci 1 ano com eles e a Ana, então, decidiu não continuar com essa corretora. Foi quando ela colocou à venda essa empresa. E aí, dando já uma entradinha na Precisa, o Elcio, que é o nosso sócio, era técnico de informática nesse lugar, na Precisa Informática, junto com o irmão dele. E ele veio prestar um serviço ali. E eu falei para ele, essa empresa está à venda, vocês não querem comprar? Meu sonho era que alguém comprasse, eu só queria ficar ali. E aí, quando ele falou para mim, falou, mas esse negócio dá dinheiro? Eu falei, olha, não, tá tudo assim vermelho. Dá dinheiro? Não dá, mas se trabalhar, ele acontece. Eu falei, mas olha, eu tenho assim, certeza que se a gente fizer um trabalho bem feito, em uns 5 anos a gente vai ter resultado. E foi quando ele falou, tá, vou conversar com meu irmão. Empreendedor mesmo, era o irmão dele, o Gelson. E aí, realmente, eles compraram. E eu fiquei sabendo, porque eu estava cumprindo o meu aviso prévio, e eu fiquei sabendo exatamente no meu último dia de trabalho que a empresa tinha sido vendida para eles. E eu me desesperei e saí como uma louca, sabe assim, literalmente uma louca. Gente, vocês compraram a empresa e nem me falaram. E aí eu ouvi o seguinte, sim, a gente comprou, mas a partir de amanhã você já não é funcionário aqui da informática? Fica bom para você simplesmente continuar no ramo de seguro? Gente, Deus já ouvia minhas orações, porque Já naquela era época. tudo o que eu queria. E aí eu disse, nossa, sim, maravilhoso. E aí foi então quando a gente iniciou todo um processo, entramos dentro e ali a gente ficou dentro de uma salinha de informática. Então, dessa forma o empreendedorismo chegou. Ele chegou através de um trabalho, de uma empresa, eu me apaixonei por aquilo, e disso eu tenho uma grande lição que eu levo hoje, enquanto gestora de equipe, né? Eu era apaixonada pelo que eu fazia. Eu tinha brilho no olho. E a gente não pode desistir de quem tem brilho no olho. Olha só, me chama a atenção até, eu ia fazer a pergunta para você, né? Quer dizer, o maior diferencial disso tudo é essa paixão, né, que se tem por realizar alguma coisa. E foi isso que te levou à conquista principal de tudo que se tem hoje, né? E quando você fala sobre a questão da corretora, dá para ver esse brilho no teu olho até hoje. Quer dizer, é paixão realmente que faz entregar os melhores resultados, né? Então, eu acredito que fica uma dica aí para quem nos assiste ou nos ouve, né, Marisa? Quer dizer, a paixão por aquilo que realmente a gente faz com que a gente entregue os melhores resultados. Sim. E eu diria ainda mais, né, que não só entregar os melhores resultados, mas hoje, Marisa, a pergunta, hoje, você precisa necessariamente ou você se sente pressionada a um trabalho ou por essa paixão você tem alguma coisa a mais, algum diferencial, por exemplo, assim, eu não preciso trabalhar, eu vou só fazer o que eu amo. Né? Como que você sente isso hoje no seu dia a dia? Bom, eu costumo dizer que a corretora para mim nunca foi um peso. Eu ouço muito, a gente ouve, né? Dentro dos encontros de corretores de seguros, eles trazem como um peso muito grande, muitos problemas, muitos desafios, não tem gente, o processo é difícil. A gente vê como um peso, tanto que nesse ramo são poucas as corretoras que têm sucessores. Eu imagino que seja pelo peso que, de repente, aí os pais colocam para esses sucessores. Eles não querem saber. E para mim nunca foi um peso. Eu sempre achei assim, tudo muito fácil. Os problemas existem e tem problemas que vêm e inclusive fazem com que a gente perca o sono, isso é fato. Nós trabalhamos com pessoas, nós trabalhamos com o patrimônio dessas pessoas, há uma responsabilidade, tem muita gente envolvida, são milhões que estão nas nossas mãos, sonhos inteiros. Mas eu acredito que, de fato, essa paixão pelo que eu faço é que tudo se torna leve. Tanto que eu sou muito conhecida no nosso ramo, no nosso meio, vamos dizer assim. O problema pode ser do tamanho que for. Chegou na mão da Marisa, resolveu. Ela consegue interpretar e resolve logo. Mas
eu tenho muita clareza do que eu estou fazendo, do que eu estou caminhando, e para mim aquilo é leve. Quando eu saio da minha casa para chegar no trabalho, eu saio feliz da vida, porque eu sei, primeiro, além dele ser uma paixão, eu entendo hoje claramente qual é a minha missão. A minha missão, enquanto pessoa, enquanto empresa, é proteger famílias e patrimônios. Eu entendo que a nossa empresa, através da minha pessoa, dos nossos sócios, de todos os nossos colaboradores envolvidos, o peso que ela tem na sociedade. E isso é encantador, né? E eu costumo dizer que eu não trabalho. Se diverte. Né? Eu me divirto. E uma lógica, né, que a gente pode trocar, né, Marisa? Do tenho que fazer pelo posso. Nossa. Eu acredito que essa é uma das coisas mais encantadoras que realmente uma mudança de mentalidade pode produzir. Com certeza. Né? Então, quer dizer, eu não tenho que trabalhar. Eu trabalho porque eu posso trabalhar. E eu não trabalho, eu me divirto. Porque eu faço aquilo que eu amo, aquilo que eu sou apaixonado. Então, a dica que você daria para quem está nos ouvindo, nesse sentido do que precisa fazer para encontrar aquilo que a pessoa gosta, para ela ser realmente apaixonada, entregar com paixão e ter resultados apaixonantes? Eu escuto muitas pessoas dizendo, inclusive dentro da nossa equipe, durante esses anos, eu escutei muitas pessoas que eu acredito que perderam excelentes oportunidades de estar conosco, inclusive empreendendo em outros lugares, no mesmo ramo. Pelo simples fato de nos dizer o seguinte, eu não sou apaixonada por isso. E eu trago muito a questão da minha paixão por isso. Mas a minha paixão não começou exatamente, eu sou apaixonada pelo seguro. Eu entendi o que o seguro poderia proporcionar na minha vida, na vida da minha família, porque mudou a minha realidade. E o que ele poderia fazer na vida das outras pessoas. Então, uma dica que eu dou para as pessoas que, de repente, eu não faço isso porque eu não consigo me apaixonar, não estou apaixonada. Lógico, nós precisamos estar onde nós estamos apaixonados, porque isso vai fazer grande diferença. Nós vamos nos divertir e vamos ter resultados, isso é fato. Mas eu convido essas pessoas a olharem para aquilo, para aquele momento, para aquele trabalho que elas estão inseridas, naquela profissão, talvez com um olhar de entender a missão daquilo. O porquê você está ali. Qual a diferença que você faria? Hoje, a minha equipe, por exemplo, eu falo para eles, vocês não são só atendentes, cotadores e apresentadores de orçamento, vendedores. Não. Imagina quando o cliente precisa, então, assim, trazer isso. Eu convido essas pessoas a se apaixonar no caminho. Porque, às vezes, assim, não, eu sou apaixonada só por falar, só por ficar na frente do computador, não sou apaixonada em falar com pessoas. E não se permite. Você sabe que nós conversávamos hoje de manhã num atendimento. A gente estava fazendo o levantamento de algumas informações desse cliente para a gente falar, implantar a missão, visão e valores. E uma das questões que foi conversado foi a importância de nós darmos continuidade num atendimento humanizado. Por mais que a gente fala hoje em inovação e tecnologia, o que a gente observa? As empresas estão implantando muito só o digital e têm esquecido do contato humano. Então, a gente percebeu muito o quanto eles prezam na questão de valorizarmos o contato humanizado. Tanto que criaram um ambiente na empresa maravilhoso para confraternizar e levar amigos e clientes lá dentro da própria empresa, né? Então, é isso que é extraordinário, é manter esse relacionamento humanizado. Com certeza, isso faz muita diferença, muita diferença. E outras pessoas, às vezes, falam o seguinte, eu não prefere transformar a empresa no digital, porque a gente escuta ainda muitas pessoas dizendo o seguinte, eu não aguento mais gente. As pessoas... Então, assim, hoje eu entendo assim que... Até esse dia eu tinha feito uma enquete sobre alguns pontos, né? E a questão que as pessoas menos queriam ouvir falar era de autoconhecimento. E eu entendo que tudo que eu vivi, toda a transformação que eu vivi na minha carreira, nos meus negócios, em tudo mais, foi primeiro porque eu me conheci.
Então, eu descobri quem eu era, descobri quais eram os meus pontos fortes, quais eram os meus pontos de melhoria, e com isso eu passei a entender das pessoas que também estão comigo. Aí eu não quero transformar as pessoas na Marisa Belter. Eu quero que elas sejam elas, na área de talento delas, e que elas entreguem o melhor delas, porque eu quero entregar o meu melhor também na minha área de talento. E é por isso que as pessoas hoje eu vejo que acabam priorizando questão de máquinas, mas, gente, no final tudo vai se resumir a gente. Se eu não entender de gente, eu não tenho resultado. E aí se torna pesado. Porque por mais que você tenha máquinas, as máquinas elas ainda e sempre vão precisar de pessoas. Exato. É impossível não ter uma máquina e não ter pessoas por trás de tudo isso. Então, é inacreditável como alguns pensam que somente o robô que comanda tudo. E eu diria que essas pessoas que hoje têm dificuldades de relacionamento com pessoas, que às vezes é isso que acaba fazendo elas se relacionarem mais com robôs. Eu acho que, na verdade, deveria refletir um pouquinho sobre isso, porque o lado humanizado ele é muito mais caloroso, ele é muito mais humano. Você precisa buscar pessoas que você se conecte. Sim. Eu diria, não é com todo mundo que a gente se conecta. Sim. Isso é real. Normal. O mundo é real. Da mesma forma que não é com todo mundo que você se conecta no digital, mas acontece no nosso dia a dia. Sim. Então, quando a gente fala, eu até anotei aqui, Marisa, quando a gente fala em autoconhecimento, é uma realidade, porque não adianta eu querer ser alguém ou alguma pessoa ou um perfil ou uma personalidade que eu não sou. Com certeza. Nós não podemos ser atores no nosso dia a dia. Nós temos que entender que é o nosso perfil, é o nosso dia a dia. Por mais que eu tenha uma mulher do meu lado que me transformou, né? Assim como o Reginaldo. A gente tenta, né, Patrícia? A gente tenta. Mas faz uma grande diferença o contato humano. Até nessa questão de desenvolvimento, de autoconhecimento, Marisa, há 18 anos atrás, que deu start mesmo à Precisa Corretora de Seguros, você tinha essa mentalidade de desenvolvimento e de autoconhecimento ou como isso aconteceu no seu dia a dia? Então, não tinha. Como eu já disse, né, eu não cursei nenhuma faculdade, e até porque eu não gostava de estudar, não gostava de ler. Mas isso é no passado, né? Com certeza! Hoje eu sou apaixonada por estudo e tudo mais. Mas eu falo assim, tudo é questão de hábito. A minha família não tinha hábito de leitura. A minha família não cursou faculdade. Então, assim, a minha família que eu falo antes de mim. Então, nesse contexto... Deixa eu só pegar, eu preciso pegar um gancho, né? A sua família não tinha o hábito de fazer, de estudar, de ler, então isso não foi embutido em você. Não. O que fez você mudar essa mentalidade? Então, eu não tinha, e aí a gente começou a empresa e ela estava indo. A gente passou por algumas dificuldades nos primeiros 5 anos iniciais ali, a gente até colocou essa empresa à venda. Uma grande corretora, inclusive aqui de Sorriso, perto da gente, teve interesse de comprar a empresa. Mas aí ela fez uma pergunta para a gente. E aquela pergunta foi assim, como se tivesse entrado no meu coração. Vocês não estão desistindo cedo demais? Porque uma empresa demora 5 anos para dar resultado. Vocês estão há pouco mais de 3. E aí eu pensei, não, eu não vou desistir até dar certo. Mas o que eu preciso fazer? Porque eu via as pessoas tendo resultado e eu sabia que era um ramo que dava muito resultado, não é? Mas como que eu ia chegar nesse nível? Foi quando eu falo que Deus sempre coloca algumas pessoas específicas na nossa vida para ser aquela ferramenta de transformação, de start, para você sair da zona de conforto. Foi quando eu, então, tive contato com uma gerente da Mafra Seguros, né? E a Mônica Novak, que vocês conhecem, e ela me disse o seguinte, ela falou, Marisa, o que te trouxe até aqui não vai te levar além. O que fez você produzir 100 mil mês não vai fazer você ter uma produção de 1 milhão. Ontem você tinha uma pessoa para liderar, daqui a pouco você vai ter 10, 15 e quantas mais, talvez. Se você continuar com essa mesma mentalidade, você não vai ter os resultados diferentes. Você não vai ser grande como fulano, Beltrano e Ciclano. Ela me deu os nomes. E eu realmente queria ser essas pessoas. Elas eram referências para mim.
E aí eu falei, o que eu preciso fazer? Ela falou, vai ter um treinamento em Cuiabá, um treinamento de análise comportamental, você vai entender de perfil de pessoas. E quando ela me passou o valor desse treinamento, aqui eu quero trazer e ressaltar a importância, que eu vejo que hoje, eu sei que vocês trabalham com uma aceleradora, e eu imagino o quanto é difícil as pessoas entenderem que precisam, que é necessário se desenvolver, que é necessário desenvolver a equipe. Mas é ali que está o resultado. E quando ela me passou o valor, me lembro como se fosse hoje. Isso foi em 2016, por aí. Ela me passou o valor de R$3.000 no treinamento. E quando eu olhei para aquilo, eu falei, cara, o meu maior treinamento, o que eu mais paguei até hoje, custou 150. E hoje ainda eu escuto pessoas dizendo, então o treinamento custa R$300 capaz de investir, é muito. Mas, enfim, de tanta Na verdade, nem usa R$300 que eu vou investir, R$300 que eu vou gastar. Mas daí vai lá e gasta com uma roupa, com sei lá outras coisas. Numa sentada de fim de semana para comer alguma coisa. E aí o que acontece? Na minha cabeça, naquela época, eu morava ainda numa casa sem rebocar, eu ainda andava de motinha, eu ainda passava por ir no salão fazer unha, sei lá que dia. Mas o que eu pensei? Se eu me desenvolver o suficiente e desenvolver essa empresa, amanhã ela vai garantir tudo isso que eu gostaria de fazer hoje. E eu nem tenho como fazer. Aí fui para esse treinamento. E esse treinamento foi uma virada de chave na minha vida. Eu falo que depois daquele treinamento... Então foi recente isso. É muito recente. Depois desse treinamento, nunca mais eu parei de me desenvolver. E uma frase que a gente usou, a gente fez algumas matérias na época, uma frase que eu usava muito, que em 2 anos a empresa cresceu, que não havia crescido em 8 anos, antes da gente mudar a mentalidade, de treinar. Hoje, eu sou extremamente apaixonada por desenvolvimento pessoal, eu acredito que todas as pessoas podem alcançar a sua melhor versão. Não existe essa, não, mas fulano não dá certo, ele pode estar na área de talento errada. Por quê? Porque o gestor não conhece o perfil e aonde ele entrega, né, o melhor resultado, ou ele próprio que acaba aceitando um emprego pelo salário, simplesmente. Então, se torna um peso. É por isso que existem muitos colaboradores que não prestam. Quantas vezes a gente visita, né, vai atender algum cliente e ouve do próprio cliente, meu Deus, não vale a pena investir, meus funcionários são tudo um bando de... Será? Será que o gestor, de repente, não tem que mudar uma mentalidade? Na verdade, será que não é o gestor que precisa ser demitido? Ei, Marisa, eu vou fazer uma colocação sem a câmera me ver. Ai, meu Deus. A câmera. Ei, porque olha só, de verdade, você vai confirmar para mim isso se é real ou não é real no seu dia a dia. A empresa, toda e qualquer empresa, nada mais é do que o reflexo do líder da empresa, né? Então, a sua empresa, até você visualizar a importância desse desenvolvimento, provavelmente era uma empresa que não tinha resultados que você queria, como você disse. E depois que você mudou a sua mentalidade, começou a embutir de alguma forma, espelhou lá para os colaboradores da empresa para que pudesse realmente ter o crescimento. Foi isso ou não foi isso que aconteceu? Exatamente dessa forma. Nós, inclusive, estamos trabalhando agora numa expansão da corretora. Porque, durante algum tempo, nós somos em 3 sócios. E o que acontece? A minha mentalidade... Eu sempre fui apaixonada por treinamento, mas os meus 2 sócios nem sempre foram. Aí, o que acontece? Eu sempre usava uma frase para eles, que eu nasci para conquistar os melhores resultados através de um time que também tivesse resultado. Mas eles ainda sempre entenderam que eles precisavam ser os melhores vendedores, eles precisavam bater o ponto às 7h30 da manhã, eles precisavam ser o último a sair. E eu sempre entendia que eu precisava desenvolver um time. Então, desde o ano passado, eu falo que tudo tem tempo, né? Mas desde o ano passado, nós estamos muito alinhados nessa mesma mentalidade. Fazer com que um time cresça e que a gente não precise estar à frente. Então, nesse processo todo, nós trouxemos uma empresa especializada em mentoria para corretores, uma empresa especializada em corretoras de seguros.
E aí a gente trouxe todas as dores que a gente tinha, o que a gente não tinha de resultado. E uma frase que ela trouxe para a gente, é uma pergunta que ela fez, é o que você está dizendo agora. Faz sentido para vocês que o resultado que vocês buscam está na liderança que vocês não têm? Tudo vai começar com o líder. Não tem como ter resultados se eu não tenho uma liderança forte. Então, às vezes, acontece da pessoa assim, não, mas eu já sou dono, eu já tenho meu negócio, eu estou bem estruturado financeiramente. Mas e se você faltar? Você tem um time forte que está com você? Esse time vai tocar o seu negócio? Se acontecer de você ficar doente, porque você pode se dar o direito de ficar na sua casa uma semana descansando? E se você tiver que ficar internado? A qualidade de vida do seu negócio vai continuar? Porque foi o que a gente entendeu. Se o Elcio, o Reginaldo e eu não estivesse à frente da empresa, na época do Covid, isso ficou muito claro. Eu vou conseguir manter a qualidade de vida que eu tenho lá na minha casa? Ou não? Então, eu preciso desenvolver pessoas. Aí vai vir aquela coisa que a gente já até ouviu aqui em algumas mesas de bate-papo, aqui mesmo na aceleradora. Mas eu desenvolvo, mas eles vão para a concorrência, para outras empresas. Aí eu digo o seguinte, eu prefiro ter um colaborador desenvolvido dentro da minha empresa e que entrega resultado enquanto está comigo do que um competente durante esse período. Então, eu vou treinar esse colaborador e não vou desistir. Vou treinar e não vou desistir. E eu acredito que é isso que faz a diferença. E eu acredito que, muito além disso, a gratidão que fica do colaborador que se desenvolveu, mas, além disso também, a referência que outras empresas têm. Com certeza. Né? Ou seja, não, o meu sonho é contratar alguém que trabalha lá. Basicamente isso. Eu, às vezes, brinco que eu preciso enviar meu currículo para algumas empresas da cidade, porque eu perco colaboradores. Eu perco, com certeza, desde plano de carreira, muita coisa. Inclusive, a gente está exatamente nesse momento, vamos participar de um treinamento agora, nos próximos dias, no sentido de construir algo que possa manter esses colaboradores dentro da nossa empresa, porque talvez esteja faltando mesmo. Né? Um plano de carreira, algo nesse sentido, a gente está em busca disso. Mas eu falo o seguinte, que quando você traz a gratidão, Patrícia, eu tive um caso agora recente que aconteceu na empresa, assim, que eu fiquei muito sentida porque eu perdi uma colaboradora de alguns anos com a gente. E eu não consegui, enquanto empresa, manter ela na proposta que ela tinha recebido. E eu fiquei chateada pra caramba, né? E ela foi saiu, foi para a empresa, passado alguns dias ela veio nos visitar, trazer algumas coisas lá, e surgiu uma vaga para trabalhar como auxiliar no departamento financeiro. E ela me disse, Marisa, eu tenho a minha filha, você contrataria ela? Aí eu fiquei pensando, poxa, por que eu contrataria? Aí, contrataria, mas ela faria isso, isso e isso? Ela falou, Marisa, ela é isso, isso e isso, então ela se encaixava dentro do que eu esperava. Ela falou assim, Marisa, eu quero te dizer uma coisa, talvez você não entenda o peso que você tem na minha vida. Ninguém teria ido me buscar lá dentro daquela empresa que eu estava trabalhando há 4 anos atrás. Mas quando eu cheguei na sua empresa, e eu me lembro até hoje de um livro que você pediu para mim ler, que mudou a minha vida e minha história, hoje eu posso te dizer que o que eu vivo dentro da minha casa, na minha vida pessoal, e aonde eu cheguei na minha vida profissional, eu devo a você. E eu quero entregar a minha filha. Cara, aquilo ali me quebrou no meio. E eu entendi que faz parte de uma missão. Desenvolver pessoas. Se não é para mim, que seja para alguém. Mas eu não posso ser egoísta, porque um dia eu tive a minha vida transformada, gente. Eu morava num barraco de lona, eu passava necessidade. No início da empresa, tem uma pessoa aqui da cidade que trabalha no SAI. Ele sempre brinca que todo mês ele dava um pulinho na minha casa para cortar água. E eu tinha que tomar banho na casa da minha mãe, porque eu não tinha água. E qual era a conta de água de energia que a Marisa escolhia pagar? Do CNPJ ou do CPF? A gente pagava do CNPJ. E eu lembro que um dia eu fui na casa da minha mãe, no meio de tantas vezes que tinha acontecido isso, minha mãe falou assim para mim, por isso que eu prefiro um salário garantido no 5º dia útil na minha conta. E hoje, sabe o que ela mais me fala? Graças a Deus que você não me ouviu. Olha que... Hoje ela é o que ela mais me fala. Porque hoje eu tenho
a satisfação de saber que eu posso ser esteio, não só dentro da minha casa, mas na minha parentela. Eu acho que, de fato, como você falou, essa questão de visualizar as coisas, de escolhas, né? Muitas vezes a gente passa por escolhas. Sim. Quanto a gente é colaborador de uma empresa ou quanto a gente é empresário, né? A gente precisa, de fato, fazer escolhas. E essas escolhas, Marisa, me fala um pouquinho sobre as escolhas que você fez. O que te levou a escolher o CNPJ? Bom, como eu disse, foi de paraquedas. Mas quando eu entendi o que ele poderia gerar na minha vida, eu escolhi continuar até dar certo, porque eu sabia que ele podia mudar a realidade da minha casa. Ele sabia que eu poderia mudar a realidade da minha vida. Hoje, se eu posso comer o melhor, se eu posso viver o melhor dentro da minha casa, se eu posso fazer as melhores viagens, se o meu filho pode estudar na melhor escola da cidade, se o meu filho pode ter um bom plano de saúde, é porque um dia eu decidi dizer sim para um CNPJ. E como tem até uma frase que diz que atrás de um CNPJ forte tem um CPF que não desistiu. Eu não desisti até dar certo. Eu, o Reginaldo, o Elcio, não desistimos da empresa Precisa até dar certo. E são escolhas realmente que a gente tem que fazer. Porque 5 anos, 10 anos, 18 anos, como eu disse, que completamos agora, iam passar de qualquer jeito. A pergunta é, inclusive para quem está nos assistindo, que essa pessoa pare, ou que você que está nos assistindo pare para olhar como era a sua vida há 5 anos atrás, há 10, e ver o que mudou. Agora, como que você deseja estar daqui 5 anos? São coisas que você precisa fazer hoje. Inércia é você continuar fazendo as mesmas coisas esperando um resultado diferente. Você precisa pagar o preço. É doído? É, mas é necessário. E depois a recompensa é tão grande, ela é tão satisfatória, que você fala, meu Deus, é igual quando uma mãe dá à luz. Ela não se lembra da dor, ela não se lembra do processo. De tamanha satisfação que aquilo gera. Hoje eu sou muito feliz por saber que a gente construiu uma empresa sólida, uma empresa reconhecida, uma empresa que tem resultado, sabe? Então, assim, fé, falo que Deus tinha um plano perfeito para mim. Ele tinha um plano perfeito de mudar a minha realidade. Mas Ele nunca faria o que cabe a mim. Ele não faz o que cabe a gente. Ele só vai fazer o que cabe a Ele. E se eu ficar esperando que Ele faça, que as coisas mudem, não tira a bunda da cadeira, eu falo TBT mesmo, vai lá e faz, estuda, paga o preço. Eu não gosto de ler livro. Eu perguntei essa semana lá na corretora, vocês gostam de acordar todos os dias para ir trabalhar? Todos os dias vocês estão super felizes? Uau, acordei, estou indo trabalhar? Não. Então leia o livro. Então leia a Bíblia. Então faça o que precisa ser feito hoje. Ei, Marisa, e para ajudar quem não gosta de ler, para começar a despertar, hoje não precisa nem ler, né? Hoje tem tanta coisa de áudio que é só você ouvir. E quando você fala nesse sentido de buscar o conhecimento, me remete a uma pessoa que tem uma história de superação muito bonita também, que na época de faculdade, na época ainda que estudava, já atuava na profissão onde estava estudando, mas o que trouxe grande resultado para ela foi exatamente utilizar o tempo, administrar o tempo de forma correta para obter mais conhecimento. Então, como ela não tinha tempo para fazer... Opa! Estou destruindo aqui o negócio. Como ela não tinha tempo de fazer uma leitura especificamente, ela disse que ela usava a tecnologia ao favor, né? Então, quer dizer, quero saber mais sobre tal assunto, ela acessava o YouTube enquanto ela cozinhava ao meio-dia, que era o almoço que ela ia comer, ela ouvia aquilo sobre o assunto, né? Durante o processo de ir de casa ao trabalho, não tem como fazer a leitura, então o que ela fazia? Acessava também e ia ouvindo com o fonezinho de ouvido, né? De bicicleta, na época, né, pedalando para chegar no local de trabalho e ouvindo. Então, quer dizer, hoje existem alternativas. Só não consegue chegar aos melhores resultados quem não quer. O lance é se você quer. Se você quer, você dá jeito. Quem não quer, dá desculpa.
Marisa, olha só, estamos chegando no finalzinho do nosso programa de hoje. Já! O papo ficou tão gostoso, né? Gostoso. É por isso que eu já falei lá no início. Já fica o convite para a próxima. O papo está tão gostoso. Marisa, qual é a mensagem que você quer deixar hoje dessa história de autoconhecimento, história, teu contexto de vida? Qual a mensagem que você quer deixar para quem está nos acompanhando? Uma frase que eu gosto muito e faz muito sentido para mim. Eu não sou o que me aconteceu, eu sou o que eu escolho me tornar. Eu não sei o que você vive até hoje, como está o resultado dos seus negócios, da sua casa, da sua família, na sua vida financeira, eu não sei. Mas você pode mudar hoje qualquer coisa. Como que você pode mudar hoje? Começando a fazer diferente. Começando a buscar esse conhecimento, começando a estar com pessoas que possam agregar e que você, de fato, possa viver tudo aquilo que você nasceu para viver. Porque Deus não escolheu Pedro ou a Maria para ter resultado. Deus nos escolheu para ter os melhores resultados. E você pode viver tudo isso. Então, faça o que cabe a você. O restante Deus fará por você, assim como faz por nós todos os dias. Amém. Uau, é isso aí. E você, meu amor, qual é a sua mensagem? E eu complementaria a mensagem da Marisa dizendo assim: acelera. Acelera! E nós temos aqui 2 aceleradores, gente, por favor. E olha que eles nos acompanham há alguns anos já. Olha só, você que nos acompanhou, dói no coração quando a gente tem que se despedir de um programa tão gostoso desse, mas vamos tentar convidar outras vezes a Marisa. Eu estou tentando convidar o Regi, né, Regi? Ó, um recadinho para você, Regi. Vamos lá, tá? Vamos lá. Tu viu que um bate-papo muito gostoso e você tem muito conhecimento. Pessoal, muito obrigado por estar nos acompanhando. Eu tenho uma colinha aqui que eu preciso pedir para você. Acesse aí o nosso canal no YouTube, o nosso canal no Spotify. Acesse lá nosso Primecast. É tudo junto, tá? Bem facilzinho. Nosso Primecast no Spotify e no YouTube e se conecta com a gente. Ou então você pode acompanhar nosso Instagram, que é Prime Aceleradora, e o nosso Facebook também, Prime Aceleradora. Se conecte com a gente e vamos acelerar. Tchau, tchau. Até mais.